Fala galera, hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouquinho diferente, para a gente bater um pouco de papo e falar aqui algumas reflexões com relação a essa questão do tratamento, né, que eu estou fazendo com relação à obesidade, e eu gostaria de trocar uma ideia com vocês, saber quem está fazendo, queria, né, que comentassem aqui se tivesse alguma dúvida. Eu ainda estou em tratamento, faltam alguns quilos para perder, mas até agora foram 33 quilos eliminados, né? E eu passei uma vida inteira com a questão de luta contra o peso, eh, a questão do transtorno da compulsão, que começou ali na minha pré-adolescência, e eu queria compartilhar aqui com vocês um pouco sobre isso e trocar uma ideia, saber quem aqui passa pela mesma coisa, e o que eu gostaria de falar com vocês. Vou apoiar meu telefone aqui, gente, eu estou sem, como que fala? O suporte. Eu não tenho onde apoiar. E a intenção é saber quem já passou pela mesma situação, quem está passando, né? Porque a reflexão que eu quero falar hoje é que é muito complicado você encarar um tratamento para obesidade, para você não precisar passar por uma cirurgia bariátrica. E deixando aqui bem claro que não é que eu sou contra a cirurgia bariátrica, muito pelo contrário, eu só queria fazer uma tentativa, né, com esse método, né, das canetas emagrecedoras que eu não tinha feito ainda. Obviamente, através desse tratamento, faço um acompanhamento com o médico, na verdade é uma médica, uma graça maravilhosa, estudiosíssima, que foi esse ponto, né, que eu procurei. Não só esse também, né, para ser justa aqui, para não mentir, além do fato dela ser muito estudiosa, ela pode prescrever, né, receitas aqui na Itália. Para quem não sabe, eu moro aqui na Itália, tem 6 anos, né, que eu fui embora do Brasil. Sinto muita saudade do Brasil. Das coisas boas, né, gente? Família, coisas boas, porque de muita coisa eu não sinto falta, não. Mas é complicado, né, a gente encarar um tratamento e muitas pessoas não entenderem. Apesar de que é o que eu costumo falar para muitas amigas minhas, eh, alunas minhas, né, porque também, se alguém aqui não sabe, eu sou personal trainer, o que é muito complicado para mim, né, passar por essa situação, porque a exigência é muito maior, né, tipo assim: "Ah lá, personal gorda". Vamos ser sinceros aqui, gente, eu não tenho problema nenhum com relação a esse palavreado. Eu também não acho que, eh, eu acho que a sua profissão precisa refletir em você. Porém, nós sabemos que existem exceções, né. Eu tenho essa genética, eu tenho a doença da obesidade, o transtorno da compulsão alimentar, desde quando eu era pré-adolescente, sendo que eu fui atleta amadora a minha vida inteira, praticamente inteira não, né, porque agora eu já tô velha, mas de quando eu tinha ali meus 10 aninhos até, sei lá, nem lembro quando. Fui atleta de handebol por muitos anos, então assim, você imagine só uma atleta de handebol, uma atleta amadora que viajou viajou por muitas cidades do meu estado, já foi para outros estados jogar, já foi campeã estadual, já foi eleita a melhor jogadora do meu estado, na categoria feminina, né, até 15 anos. Então você imagine só essa pessoa que depois resolveu fazer educação física, a faculdade de educação física, no final das contas, acabar lutando contra a balança, ter passado algumas situações da vida obesa, agora chegar no limite, que foi que eu cheguei no meu maior peso no ano passado, o ano de 2025, né, porque eu estou gravando já esse vídeo, já estamos em janeiro de 2026, e aqui fica só um desabafo, a gente trocar uma ideia, compartilhar reflexões, porque é muito complicado, né, as pessoas não entendem, e eu sempre falo para as minhas alunas, minhas amigas, que a gente também não precisa fazer ninguém entender. Isso não é obrigação nossa, isso não é um problema nosso, e a gente não deve satisfação. A não ser que a pessoa pague as suas contas, né? Porque aí eu já acho que um pitaco a pessoa pode dar sim. Agora, se são pessoas que não pagam um boleto seu, gente, você não deve explicação. Eu sei que é chato, é insuportável, uma pessoa que não entende, só que infelizmente uma pessoa que não tem o transtorno da compulsão, ela não vai entender.
Não adianta. Você pode falar o que for, o que for, o que for, ela não vai entender. Deixa eu ver se eu consigo botar o microfone aqui, gente. Não vou dar pause, não vou dar nada, tá? Vamos ver se eu consigo colocar aqui. Queria falar igual as blogueiras, né, dirigindo, mas eu não tenho suporte aqui no meu carro para acoplar o telefone. Tá vendo? Eu podia fazer alguma coisa aqui. Mas, galera, o intuito desse vídeo é só isso mesmo, né? Desabafar um pouco com relação a pessoas que não entendem ou pessoas que não querem entender. O importante sempre é sua saúde. Você precisa pensar em colocar na cabeça que você precisa fazer o melhor, primeiramente para você e pelos seus, né? E se você não tem ninguém na sua vida, aconteceu alguma coisa, já estão, né, no outro plano, ou se você se afastou e é só você por você, faça isso por você então, né? No meu caso, o meu pensamento é muito mais profundo, né? Porque além de pensar em mim, na minha saúde, eu faço isso por mim e também eu tenho um filho, eu sou casada, então assim, a minha família tem uma importância gigantesca para mim, né? A minha família é o meu sonho realizado, meu filho, e se vier mais filhos, não vou recusar, inclusive estou querendo, ouviu Deus? Mas a gente precisa realmente pensar em nós. Eu fico muito triste comigo mesma, porque eu aprendi a ser assim depois de velha. Depois que eu vim aqui para Itália. Eu creio que eu já tinha algumas vantagens, porque eu normalmente, assim, eu não gosto de mentira, a pessoa me pergunta uma coisa, eu dou minha opinião verdadeira, eu sou direta, eu não falo mentira. Mas só que aqui na Itália eu consegui aprender muito mais a falar não. Depois que você começa a aprender a falar não, e simplesmente porque não, porque você não quer, porque você não vai, né? Até porque você não precisa de explicação. Se você não quer, ponto final. Depois que você se liberta disso, gente, vou falar uma coisa pra vocês. É um caminho sem volta. É a melhor coisa do mundo. E eu aconselho todo mundo a treinar isso na vida. Porque eu vou falar, isso muda a vida. Muda a vida de vocês. Aprender a não dar importância, né? Eu já ouvi, sim, de pessoas falando, isso na internet, né? Pessoalmente, não. Mas eu já ouvi, sim, pessoas falando que a questão do monjário, né? Porque é o que eu faço uso, o meu tratamento, né? É com o uso do monjário. Já ouvi, sim, algumas pessoas escreverem na internet que é o caminho mais fácil. Primeiro que eu concordo que é o caminho mais fácil se a pessoa é uma pessoa, entre essas, normal. Se é uma pessoa que não tem obesidade, uma pessoa que não tem a patologia, é uma pessoa que não tem um transtorno da compulsão alimentar. Aí sim, a pessoa pegou o caminho mais fácil. Porque, inclusive, se a pessoa não é nem obesa, o monjário não é nem recomendado para ela. Agora, se você tem a doença da obesidade, se você tem um transtorno da compulsão alimentar, o transtorno da ansiedade generalizada, que é o meu caso, acredite, não é o caminho mais fácil. Você simplesmente está fazendo um tratamento de uma doença. E em que mundo isso é o caminho mais fácil? Não é mesmo? A gente precisa entender que isso não é um caminho mais fácil. Isso é simplesmente um novo caminho que criaram para ajudar a nossa saúde, né? É a mesma coisa que você chegar para uma pessoa que tem câncer e se descobrir um remédio que ajuda com a cura do câncer, virar para a pessoa e falar, então agora você está indo pelo caminho mais fácil. Porque eu não sei se vocês sabem, mas obesidade não tem cura, tá? Então se cuidem, compartilha aqui comigo, vamos trocar uma ideia. Eu estou tentando começar a fazer mais vídeos aqui pro YouTube. Vamos ver se um dia, né, o meu YouTube deslancha, apesar de que eu não sou muito interessante não, gente, tá? Um beijo.